Shalom. Seguinte, eu já falei bastante sobre vitamina D lá no meu canal lá do Telegram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser acessar, se você não conhece qual que é o canal. Eu gostaria de passar esse vídeo aqui porque ele é bastante relevante para o momento que a gente está passando. Fala bastante de vitamina D, fala no final, fala alguma coisa de carboidrato. Eu fiz só uma tradução rápida e automática de legenda, então vocês vão achar alguns problemas. Não mexo com isso, não sou profissional de legenda, mas eu corrigi algumas coisas que eu achava relevante para fazer, para ter coesão no texto. Algumas coisas só, vai ter muita parte que vai estar com problema, mas que não afeta em nada bom, enfim, eu quis economizar tempo, não afeta em nada na mensagem que eu quero passar, tá? Esse vídeo é extremamente importante. Eu aconselho que todo mundo passe para o seu familiar, ainda assim, mas eles não escutam, não interessa. Sua obrigação é mandar mensagem, tá bom? Essa é a sua obrigação, né? Nossa obrigação é mandar mensagens. A gente não tem obrigação nenhuma de convencer ninguém, nem é meu papel aqui, para quem está assistindo, convencer alguém. O que eu quero é passar informação, faz o que você quiser com isso aí, tá bom? Eu já venho batendo na tecla bastante sobre essa questão de vitamina D3. Normalmente em português a gente não acha muitas coisas, a gente vai achar, o Slair Ribeiro da vida, né? Tem um doutor que eu gosto muito, que ele é o principal do Brasil e um dos principais do mundo com relação à vitamina D3, que é o Dr. Coimbra. Pesquisa aí, provavelmente todas as entrevistas, as últimas entrevistas dele nesse último ano foi todas falando de Covid, com certeza. Por quê? Porque ele é especialista em vitamina D3 e não existe, você vai ver agora, não existe sistema imunológico se não tiver vitamina D3. Você não tem sistema imunológico sem a vitamina D3, que não é uma vitamina, é um hormônio, mas isso é semântica. Vamos pro vídeo. Eu vou passando, se for necessário, vou dando umas pausas aqui para explicar alguma coisa. At the end. Dr. Ryan Cole, I run Cole Diagnostics. It's one of the largest independent laboratories in the state of Idaho. Started it 17 years ago. I'm a Mayo Clinic trained, board certified pathologist, board certified in anatomic and clinical pathology. So yes, I have expertise in immunology and virology. I also have subspecialty expertise in skin pathology. So I do a lot of skin cancer diagnostics as well. I've seen about 350,000 patients in my career. We've done about 100,000 COVID tests in the past year, so it is right up my alley, and so I'm not just blowing smoke today. This is my area of expertise. So I want to be able to share with you today actual science. You know, we get a lot of politics from one side, the other side. I'm not here to offend one side or the other. I'm here to speak data, and the data speaks the truth. And so I have no agenda. I just want people to understand, one, what public health messages have we been missing? You know, what treatment should be available to everybody. I want to talk a little bit about the quote vaccines, and then I want to open it up to questions, because I could talk on this for probably 3 hours or 3 weeks. So, you know, I've only read maybe 6,000 articles in the last year, only seen, you know, like I said, 100,000 patients. So hopefully buckle up and something useful. If one person walks away and I help save a life, then I've accomplished my purpose here today. So thank you for the opportunity. Thank you to my friend Craig in the back. I know he's got some handouts if some people are interested as well. So thanks for inviting me. And thanks to the Lieutenant Governor's office as well. I'm honored to be here. All right. Dustin, my friend, let's advance here and we shall proceed. He's the man with the magical buttons. Yeah, go to the next slide there if you could, please. Oh, it's right there. This is where we are right now. So does that look like a pandemic? It was. It's not anymore. We are in an endemic now. Statistically, the pandemic is over in Idaho. Statistically, once we're below a set percentage, we are not in a pandemic right now. Is the disease present? Sure it is. Is it widespread? No. You know, we're still doing maybe 500 to 600 patient tests a day. At most, we're seeing 2% per day right now. And so the numbers are going way down. Next slide, please. Oh, you're doing the next slide, and I'm not. You're one ahead of me there, Dustin. Yeah, we are past a pandemic stage. We're at an endemic stage. In most states, we are. Their numbers are still high in a few states,
but we're getting past that point. And here's why. Coronaviruses are seasonal. They follow a 6 to 9 month life cycle, and no matter what we do, they're going to do what they do, and then they're going to fade. What happened to SARS? What happened to MERS? What did we do to stop them? Nothing. They did their thing. Average COVID-19 death age, 78.6. Average age of death in North America every year, 78.6. That's fascinating. What are our highest risk factors? Obesity, low vitamin D levels, advanced age. 90% of deaths in the state have been over 70 years of age. That's the at-risk population. We have stopped our society for something that's taking people that are already at that death risk age anyway. The virus is fragile. These are just little tidbits. It's fragile. It doesn't live outside. UV light fractionates it, kills it, blows it apart. Ventilation in the wind blows it away. It is insanity to wear a mask outside. Bom, antes dele falar da máscara, né? Vamos só falar o seguinte aqui. As pessoas acham que vírus é um ser vivo. Vírus não é um ser vivo. Se alguém fala que o vírus é um ser vivo, usa filosofia para explicar. Não, porque ele reproduz. Então, quando ele reproduz, ele é um ser vivo. Isso é asneira, tá? O vírus, ele não é nada. Ele é simplesmente um excremento de DNA. Seria um resto de DNA. Um DNA bagunçado, digamos assim, envolto para facilitar, né? Envolto numa camadinha de gordura, por isso que ele está dizendo aí o calor ou raios ultravioletas, qualquer coisa, ele é muito frágil, o vírus é frágil. As pessoas estão usando máscara na rua, eu acabei de voltar ali no lugar que eu fui de carro, eu não saio muito de casa, quando eu saio eu fico irritado, então eu prefiro não sair. As pessoas andando sozinhas dentro do carro com máscara, a pessoa tem a falsa percepção de que elas estão se protegendo na hora que elas usam máscara, o vírus não vai entrar, né? Embora que todo mundo saiba que com relação à máscara sempre foi a falácia, né? Mas vamos dizer assim, o argumento sempre foi para não contaminar os outros, mas isso não está na mente das pessoas, não existe isso. Se isso fosse tão importante, se a máscara, se realmente fosse desejável que as pessoas usassem máscara para proteger as outras, existem também algumas diretrizes, como por exemplo, limpar o seu celular quando você chega em casa. Porque vai lá num hospital, onde está todo mundo esperando ali para ser atendido de Covid ou qualquer outra coisa, está todo mundo ali no celular. A pessoa chega, tira a máscara em casa, às vezes tira o sapato, deixa do lado de fora, mas o celularzão está no bolso. Aí ele vai pro banheiro, celular no bolso, tira do bolso, mexe. Não tem nada mais nojento que celular. E ninguém nunca falou nada. Óbvio que alguém vai achar alguma coisinha e falar, mas aqui eu vi tal cidade, não interessa. Não é padrão, no mundo todo não é padrão o governo ter diretrizes com relação à limpeza, à higiene do seu celular. Porque eles querem o seu celular na sua mão, afinal, onde você vai achar tanta informação que te deixa com medo, né? É com medo. É o medo e a esperança. Medo e esperança. É nisso que eles vão tirando cada vez mais a sua liberdade e você vai cedendo. Medo e esperança. Medo e esperança. Essa é a estratégia. Vamos continuar aqui falando da máscara. It's absolute insanity. And that's science. That's science. There is not one study that has shown any super spreader event to have occurred outside. They have all been indoors with poor ventilation. Next slide, please. All right, biggest loss. Então, ele está dizendo que não existe nenhuma evidência de que uma doença extremamente contagiosa, né, ele usou o termo super spreader, ou spreader is super spreader, alguma coisa assim, que uma doença super contagiosa, né, que espalha muito fácil, que você se contagia quando você está do lado de fora, na rua. É quando você está, obviamente, num lugar fechado, numa loja, né? Aqui no Brasil as coisas são mais arejadas e tudo mais, mas ele está falando nos Estados Unidos e tudo que ele vai falar ali com a mentalidade de um americano, hemisfério norte, inverno rígido, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse problema. E além da gente não ter esse problema, a gente não tem muitos dos problemas que são apresentados, né? E a gente tem, inclusive, vantagens com relação a isso, né? No nosso país ser um país mais arejado, as janelas estão sempre abertas e tudo mais, né?
Então, a visão que ele está passando é sempre do hemisfério norte, que tem invernos mais rigorosos, onde as pessoas ficam mais fechadas, tá? Last message on this entire pandemic is vitamin D. There is no such thing, and if I can give one message to all of you for every winter and autumn for the rest of your lives, there is no such thing as flu and cold season. There is only low vitamin D season. Atenção no que ele falou, vamos até voltar um pouquinho. No such thing as flu and cold season. Não existe gripe sazonal. Existe o quê? There is only low vitamin D season. Existe baixa vitamina D sazonal. É isso que acontece. Por quê? Ele vai explicar por quê. Vitamin D, every cell in your body, every nucleus has a receptor for vitamin D on it. 2,000 genes in your body are controlled by vitamin D. 5% of your body's genome controlled by vitamin D. It is the master key to your immune system, the master key. If one has a level in mid-range, you cannot develop a cytokine storm. Data shows what kills people? Cytokine storm. If you are in mid-level range, you will not die from COVID because you cannot get a cytokine storm. Next, please. All right, so we don't just have a viral pandemic, we have an international vitamin D deficiency pandemic. Ele falou também, agora, né, a chave mestra, sistema imunológico, falou algumas coisas em relação às células, né? Todas as células do nosso corpo têm receptores para vitamina D3, que não é uma vitamina, é um hormônio. E esse hormônio, ele inclusive ele chama de pró-hormônio, né? Um hormônio pró-hormônio. Ele ele é extremamente necessário para desenvolver várias funções do nosso corpo, não somente as funções que a gente está discutindo aqui, que é o sistema imunológico, né? Por quê? Se você tem um hormônio que todas as células do seu corpo, do dedão da sua perna até o último fio do seu cabelo, tem receptores para ela, você deve imaginar que ele exerce muito mais funções do que essa, né? Então, quando ele vira e fala assim que é a chave mestra do sistema imunológico, é a chave mestra para muita coisa, tá bom? Inclusive alguma coisa que ele vai falar aqui, outra coisa que ele vai falar aqui, que é o magnésio, que também é a chave mestra para várias rotas metabólicas do nosso organismo. I.e., 70% of the world is immune suppressed. 70%. 70 to 80% of all Americans are immune suppressed because they are D deficient. 82 to 88% of nursing home patients are D deficient. Who's dying at the highest rate? Nursing home patients. 83% of African Americans, 70% of Latinos, 72% of Native Americans, 47% of Caucasians are insufficient, and 70% are deficient. Seria muita coincidência você conseguir cruzar dados de deficiência de vitamina D3 com dados de morte pela doença e os dados baterem. Seria muita coincidência, né? No mínimo deveria acender uma luzinha assim na mente das pessoas. No mínimo deveria acender uma luzinha na mente das pessoas que são ligadas na área da saúde, né? And, well, 47% are deficient, 70% of Caucasians are insufficient. 80% of all hospitalized patients statistically are vitamin D deficient. 96% of people in the ICU are vitamin D deficient. If you are D deficient, you are immune suppressed, you are susceptible to the common cold, the flu, coronavirus of any sort, bacterial pneumonia, et cetera, et cetera, et cetera. The best mask of all is a healthy immune system, and a healthy immune system does not occur. Next slide, please. Uma coisa que é bastante importante comentar aqui, antes que ele vá para o próximo slide lá, é que vírus não mata. Ah, mas como? O vírus não mata? Não, o vírus não mata. O que mata é o resultado do vírus, as inflamações que o vírus vai causar. Ali vão ter bactérias que vão proliferar ali, seja no pulmão, né, e causa pneumonia, qualquer outro órgão, enfim. O que mata não é o vírus, tá ok? Então, você tem um sistema imunológico, que é o sistema imunológico. Existem dois sistemas imunológicos dentro do nosso organismo. Dois. Um é o inato e outro é o nato. O inato é aquele que ataca qualquer coisa estranha. Entrou um negócio estranho lá, ele vai lá atacar, enquanto o sistema imunológico trabalha para desenvolver um anticorpo para aquela coisa estranha. Esse seria o nato, porque esse anticorpo nasceu para combater especificamente aquele corpo. Então,
o sistema inato, ele vai atacar qualquer coisa. E é ali que a vitamina D3, eu acho que ele vai inclusive falar isso agora, é ali que a vitamina D3 vai trabalhar para poder ajudar nesse sistema inato para que ele funcione de verdade. Sem você ter vitamina D3, você não tem um sistema imunológico inato funcionando corretamente, de jeito nenhum. Então você vai sofrer as consequências. Então o vírus ele vai estar naquela fase de que ele vai se multiplicar no corpo. Essa fase de multiplicação do corpo, o sistema inato começa a derrubar ele antes que ele se multiplique a tempo. Tá ok? Se você não tem sistema inato, o que vai acontecer? O vírus vai se desenvolver, vai espalhar no seu corpo todo, aí você vai entrar numa próxima fase, que é uma fase muito pior, que eu acho que ele vai tratar aqui nessa parte. If you don't have D in normal range. Well, how do we get D? Sunshine. We synthesize it through our skin. Above the 35th parallel in the world or below the 35th parallel for 4 to 5 months of the year, you cannot synthesize vitamin D through your skin. The older you get, the harder it becomes as well. Vitamin D is critical. Every Idahoan, if you do not supplement, you are vitamin D deficient. You are immune suppressed in the fall and the winter. Next slide, please. So here's a good map of the 35th parallel. Anybody above that line is vitamin D deficient all winter long. Next slide, please. So, you can run outside naked thinking you're getting sunshine from October through March, like this fine gentleman here in the snow, and the amount of vitamin D you will synthesize from October through March outdoors running naked in your tutu is zero. Absolutely zero. If you do not supplement with vitamin D in the wintertime, you are immune suppressed. Next, please. Só é importante comentar, a gente não tem o inverno rigoroso que tem lá, a gente não vai estar bonitão aí igual o rapaz aí, a bailarina da neve, mas aqui no Brasil as pessoas têm vários problemas, né? A gente tem muito sol no Brasil, beleza, temos muito sol, então tá tranquilo, temos muito sol. Não é bem assim. Ninguém fica no sol. Quando fica no sol, fica de camiseta. Tá? A gente precisa ter o corpo todo exposto para conseguir produzir a quantidade certa de vitamina D3, tá? Outra coisa, a gente está sempre num carro com insufilme, ou está dentro do escritório. E isso quando a gente vai ainda para uma praia, alguma coisa assim, fazer algum esporte fora, vai lá e passa o protetor solar. É completamente ridículo isso, não tem mínima condição. Ele está, obviamente, ele está lá falando ali na Câmara com o governador e tudo mais, de um estado lá dos Estados Unidos. Então ele está focado ali, ele quer resolver o problema deles ali. O importante é a informação que eles nos traz, e o importante é conseguir adaptar essa informação para a nossa realidade. A nossa realidade é essa que eu descrevi. Você no escritório, você num carro, você com filtro solar, você com camiseta. A gente não produz. Você só tem duas opções se você quiser ter vitamina D3. Ou você cria um hábito, que eu acho a coisa mais difícil do mundo é desenvolver um hábito. Cria o hábito de ir para o lado de fora da sua casa, sem camiseta, fica 15 minutos de um lado do seu corpo, 15 minutos do outro. Ou tira a camiseta, vai fazer alguma coisa do lado de fora todos os dias, para você ter níveis altíssimos de vitamina D3. Níveis baixos, médios. Bom, eu estava conversando aqui com uma pessoa esses dias, e a mãe dessa pessoa, essa pessoa entende, ela é da área da saúde, ela entende bastante de saúde, né? E ela mantém a mãe dela informada. Porém, a mãe dela é desesperada, ela tomou o negocinho lá, né? E ela mantinha o nível da mãe dela acima de 100, era 113, vamos arredondar 120 para ficar fácil a conversa aqui, tá? Mantinha o nível de 120 nanogramas por ml no sangue da mãe dela. Já a quantidade de 80 a 100 seria o ideal, tá legal. Acima disso pode também. 120 é metade da dose da quantidade considerada tóxica. Mantinha então lá, vamos dizer, 120 para facilitar a conta. A mãe dela lá foi lá e fez um negocinho lá, né? Baixou de 120 para 60. Tá? Agora ela está correndo atrás para dar uma dose de ataque para a mãe. 60 não é baixo, tá? Mas qual que é o meu ponto aqui? Houve um consumo desse hormônio, dessa vitamina D3. Houve um consumo depois dessa primeira. Acontece que a mãe dela, desesperada, vai tomar a segunda. Aqui. Vai tomar a segunda. E então vai haver o consumo.
Eu acredito que de mais 60, então vai ficar abaixo de 10 ali. Se a gente for fazer uma conta aí, mais ou menos, né, conta de padeiro, tá? Conta bem de padeiro, não interessa, mas eu tenho estudo, né? Conta de padeiro aqui já é o suficiente para a gente. O importante é que a gente está numa direção, a gente tem que ter noção de proporção das coisas. A gente está numa direção, essa é a proporção das coisas. Foi de 100, de 120 para 60. Na segunda dose, a gente espera que vai mais ou menos aí para baixo de 10, né? 10, alguma coisa assim, se não consumir tudo. Que consumir tudo o corpo não vai deixar, mas enfim. Não vai deixar, esse que é o problema, não vai deixar porque a vitamina D3 também é usada para outras coisas, não é só para o sistema imunológico. Mas enfim, pense nisso, pense com relação às pessoas que você gosta, que você sabe que não tem jeito, que o que você mostrar para a pessoa vai lá e vai tomar um negocinho. Pelo menos informe ela com relação à vitamina D3, passe esse vídeo para essa pessoa, tá? Então vou continuar vendo aqui. Most insurance companies in Idaho and northern states do not pay for a vitamin D test, unfortunately. Other countries, Scandinavian, test their citizens twice a year. They supplement 35 foods on their food shelves with vitamin D. Why is Finland, Norway, Sweden doing so well? They take care of the public health of their individuals. They know that this is public health message number one for their immune health, so they do something about it. 80% of Americans also are magnesium deficient. Our soils are depleted. Vitamin D and magnesium play a fine dance. You need them both to work together in order to have a functional immune system. We're also zinc deficient, 70 to 80% of us in this room. Diet, 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 diet. What you eat matters. It affects your immune health. Obesity drastically reduces your ability to get vitamin D into your circulation. Antes ele fale sobre isso aí, é muito importante a gente entender que aquilo que a gente está comendo, embora tenha sido vendido bastante para a gente como a coisa mais saudável do mundo, que são as coisas que vêm do solo, as coisas que vêm do solo são de baixa densidade nutricional, não vou falar isso aqui agora, mas é de baixa densidade nutricional, e a forma com que a gente tem, ele falou ali do solo ser fraco, frágil, ter pouco, tá depreciado, depletado, acho que é depletado a palavra em português, com relação ao magnésio. O magnésio é um mineral, né? Vitamina, nosso corpo produz, as plantas produzem, os animais produzem, tá tudo certo. Mineral, não existe produção, tá? A gente recicla mineral. O mineral, ele está no solo e ponto. Se você só tira do solo o mineral, só tira e não repõe, e é o que acontece na monocultura, que é o que a gente tem, só se coloca aquele adubo químico, que é o NPK, eu acho que é o nome da sigla, né? Que é nitrato, potássio e um outro lá que eu esqueci. Só colocam esses minerais, não colocam... o solo, só há retirada do solo. Tira e não coloca, né? Quando você tem um solo desse jeito, que não é um solo natural, correto, você ter animais ali, você ter esterco para você poder repor aquele solo. Você acaba tendo baixa quantidade de determinados minerais que não são problema para o desenvolvimento da planta. A planta cresce, só que ela cresce com pouco daquele mineral. Então você acha, eu estou comendo feijão. Estou comendo feijão cheio de ferro. Às vezes não está, né? Embora que o feijão, mesmo quando está cheio de ferro, é um ferro que não é um ferro compatível com o nosso sistema, com o nosso organismo. Tá? O nosso organismo usa o ferro, chama ferro M. Tá? Daí que vem hemoglobina, M com H, tá? H-E-M-E. O ferro que a gente usa é o M. O ferro que você encontra no feijão é um ferro não M. O seu corpo precisa de passar por vários processos para poder transformar aquele não M em ferro M, mas a maior parte vai para a latrina. Então, bom, não é o objetivo desse vídeo. O que eu quero que você entenda aqui é que os minerais que a gente tem não é o suficiente. Eu não gosto de falar para a pessoa ficar suplementando, mas magnésio e vitamina D3 são duas coisas que... ele vai falar também do zinco. Zinco também é importante, dependendo do tipo de alimentação que você tem. Mas, de fato, magnésio não tem jeito. Magnésio, principalmente aqui no Brasil, que o solo já é naturalmente pobre em magnésio, não é só por causa da monocultura. O solo, de fato, do Brasil é pobre em magnésio, embora seja um dos minerais mais abundantes na face da Terra. Suplementa. Simplesmente suplementa. D is a fat-soluble vitamin. The heavier set you are, the more it goes into your fat and not into your circulation to stimulate your immune system. Normal D levels also decrease colon cancer. Deixa eu voltar essa parte aqui para... Eu falo bastante com relação a esse negócio de obesidade, tá? Obesidade uma pessoa obesa, ela não está saudável, não tem jeito. Existe magro que não está saudável, mas não existe gordo que está saudável. Não existe.
todo gordo. A sua aparência do lado de fora é o retrato do que você tem do lado de dentro. Se você está acima do peso, você está doente. Ponto. Não tem o que. Ele vai inclusive falar mais ou menos isso. Né? Você está doente, você está inflamado. A insulina, que é o hormônio responsável por armazenar a glicose que está sobrando ali no sangue, ela é responsável por armazenar, responsável também por levar essa glicose para as células, que na maior parte das vezes estão saturadas por causa desse nosso ciclo vicioso de comer, a cada 3 horas, a pessoa vai lá e come alguma coisa, então você tem picos e vales, você entra nesse ciclo vicioso que causa inflamação. Tá? Então, um dia eu vou tratar disso, é um assunto extremamente importante. Quem entende isso, o balanço hormonal do glucagon e insulina, digita aí no Google para você aprender um pouquinho sobre isso também. Glucagon e insulina, se você entender esse balanço, você nunca mais vai ter problema de obesidade. Tá? Mas o que acontece? Quando a pessoa é obesa, ela vai ter a vitamina D3 ela é armazenada na nossa gordura, só que ela vai ter dificuldade de ter aquele hormônio disponível na corrente sanguínea, resumindo de forma bem simples. Vitamin, the heavier set you are, the more it goes into your fat and not into your circulation to stimulate your immune system. Normal D levels also decrease colon cancer, breast cancer, thyroid cancer rates, depression rates, suicide rates. 8 out of the 10 highest suicide states are northern tiered states, go figure. Because vitamin D, it's not a vitamin, it's a pro-hormone. And again, it affects thousands of genes in your body. You get a D level up to normal, you decrease risk for all of these things, not just COVID. Next, please. All right, most physicians, unfortunately, don't know how critical this is. This should be public health message from the pulpits of Washington, the pulpits of every state, where we're pulling our hair, henny penny, the sky is falling, oh no, oh no. What really matters is, look, if you have a healthy immune system, you have a healthy population. And we are not emphasizing that. It's, oh gosh, mask distance, there's nothing we can do, etc. There is something we can do. Give the right message. And the right message is you can take control of your immune health. You can do something about it. You know, what goes into your body does matter. Public health officials have ignored this critical message. Normal D levels decrease your COVID symptom severity or risk for hospitalization by 90%. That's the world data now. There have been a lot of placebo-controlled trials that show this all around the world. It is scientific fact, not just a correlation like a lot of doctors will say, oh gosh, that's that vitamin stuff. I'm like, no, it's an essential part of the human body. It is an essential pro-hormone that your body naturally makes in the sunshine from spring through summer. Only a couple hours a day. We can get into that later if there's questions, because there's only about a 3-hour window a day without your sunscreen. Don't tell the dermatologist that I serve. You need to be outside for 20 to 30 minutes during the spring and summer to get natural vitamin D. In the fall and the winter, you need to supplement to boost your immune system. The darker your skin, the further north you live, the harder it is to synthesize vitamin D. That's why the hospitalization and the death rates in the darker skinned populations, it is not social disparity. It is plain and simple biology. It is biology. The darker your skin, the further north you live, the lower your vitamin D level, the higher your risk for COVID and all other illnesses. So, you know, I understand there are some social disparities in our society, and you know, we can't fix that right away, but I hope we're working on it. But the biology of the disease is the darker you live, further from the equator, the less vitamin D you synthesize, the more immune suppressed you are. There's a cool little app called, and the RDA, the recommended daily allowance, that was after World War II to sustain basic life. The amount that they give there is like, you know, a drop of water in the ocean that they recommend. It is nonsense, absolute nonsense. There's a cool app, it's called D-Minder, and it shows you when you can synthesize your vitamin D. Next slide, please. So our esteemed Dr. Fauci said in an interview in November, well, gosh, I take 8,000 to 9,000 units of vitamin D a day in the winter. Só para você entender quem que é o Fauci que ele está falando aí, essa figurinha aqui, que ele é o responsável por tudo nos Estados Unidos em relação ao que se diz a respeito do Covid, na verdade, é o que diz respeito de todas as doenças. Ele trabalha no Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Ele está nessa mesma posição desse departamento do governo desde 1984. Quer dizer, a pessoa está desde 1984 na mesma posição. Por que será, né? Ele foi o responsável por cuidar de tudo nos Estados Unidos e de maneira geral no mundo todo, né? Com relação a
HIV, a gripe, nossa, não sei porque suíno está escrito, eu nem sabia que suíno era escrito assim. A gripe suína, o ebola, agora no Covid, no início do governo do Trump, e obviamente o que mais vai falar dele é com relação ao Covid. Mas dá uma olhada, procura aí na internet a respeito desse rapaz aí, o que andam dizendo sobre ele, que é bastante interessante. Do lado ruim, tá? Do ponto positivo, ponto negativo, né? Do ponto de vista negativo. Vamos continuar aqui. Yet, inexplicably, that's not a public health message. Quer dizer, ele numa entrevista ele fala, esse Fauci que eu acabei de mostrar, né? Ele fala que toma de 8.000 a 9.000 por dia. E, inexplicavelmente, ele não tem essa informação sendo espalhada como a diretriz de saúde nos Estados Unidos. In a little, side interview, I'm like, well, gosh, you know it affects your immune health. You work for the government and have been in there for 40 years. Make that a message to everybody, please. Okay, next. All right, so what should public health message number 1, 2, and 3 be? Vitamin D, vitamin D, vitamin D. Number 4, decrease societal obesity. Cut out the sugar, cut out the processed foods, cut out the carbohydrates. Those are all inflammatory. The more inflamed you are going into an illness, the worse you will do. Obesity is a predisposed inflammatory state. If you are obese, you are inflamed. I don't say that to offend anybody, but I lost 45 pounds 8 years ago. I've kept it off. Ask me later about that. But it contributes to countless diseases. Bom, não esperava que ia aparecer a tela preta naquela hora. Enfim, eu traduzi só essa parte, traduzi entre aspas, né? Foi uma tradução automática do sistema aí que eu uso, e só dei uma pequena corrigida, né? Por isso vocês viram algumas falhas ali na tradução, mas de maneira geral, eu só fiz esse pedaço. Eu gostaria vou fazer o resto, né? Que eu vou fazer o resto, vou colocar, só que eu não vou colocar aqui no YouTube. Quem quiser acompanhar, ter mais informações com respeito disso, vai lá no meu Telegram. Eu vou colocar o vídeo, quando eu terminar de fazer a tradução, eu vou colocar o vídeo no NetTube. Se você não conhece o NetTube, eu vou colocar aqui a informação aqui embaixo. A ideia é que cada vez mais a gente vá migrando para aquela plataforma, com a plataforma proprietária. A gente não fica preocupado com nenhum tipo de censura da plataforma. Essa plataforma é de controle de pessoas que pensam como a gente, então a gente não tem que ficar preocupado. Então, vou colocar o link aqui embaixo, quem quiser já aproveita, já se inscreve na plataforma. É de graça, não tem propaganda, nada, sempre vai ser de graça, e acabou. É isso aí. Não é o YouTube, nunca vai ter nenhuma censura, pelo menos não censura do jeito que é o do YouTube, né? Se alguém vem querer defender coisas que são indefensáveis do ponto de vista moral, fora da Torá, vai ser cortado. Netz é de Netzarim, tá? Por isso que a base para discernir o que fica, o que não fica na plataforma vai ser baseado na Torá. Tá bom? Shalom a todos, eu espero que esse tenha trazido essa informação, tenha te valido a pena, né, essa informação. E se você gostou, compartilha. Não precisa dar joinha não faz questão, mas se quiser também dar, tanto faz. O importante é passar a mensagem para as pessoas, tá? Passa as mensagens para as pessoas que você gosta, para aquelas que você não gosta também, mas passa a mensagem para frente. Aqui embaixo na descrição vou colocar o link para o meu canal do Telegram, tá bom? Tchau.